Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite para você. Pescadores foram flagrados atacando botos em Manaus. Eles vão responder por crime ambiental. Mas essa situação levanta uma preocupação. A carne do boto estaria sendo usada para pescar uma espécie de peixe liso, a piracatinga. Pelo menos 8 botos foram atacados no Rio Negro, em frente a Manaus. 7 foram resgatados e soltos, mas um ficou machucado e morreu. Era uma fêmea, tinha só 4 anos e foi atingida na cabeça por um arpão. A Polícia Ambiental apreendeu o barco, materiais de pesca e encaminhou o grupo de pescadores para a delegacia. Essas pessoas elas poderão ser condenadas pela Justiça até 1 ano de prisão, no caso, que é a pena máxima prevista para esse crime, além de uma multa como sanção penal também, que pode ser aplicada. Um dos pescadores é seu Osmar. Ele disse não saber que capturar botos era proibido. Ninguém nem sabia se esse animal era proibido, né? Porque não tem, todos os animais são proibidos, mas esse daí não. O jacaré e o boto não. A carne do boto é utilizada como isca na pesca da piracatinga. É uma espécie de peixe também chamada de douradinha. Ela é difícil de ser encontrada nas feiras e mercados de Manaus, mas é muito apreciada no Peru e na Colômbia. É um peixe difícil de aparecer aqui, porque o pessoal pesca mais para exportar junto com a piramutaba. A piracatinga é facilmente vendida para frigoríficos de Manaus, que também exportam para os estados do Pará e São Paulo. Para esta bióloga, o consumo da espécie tem incentivado o abate de botos nas calhas dos rios amazônicos. O que é muito preocupante é que a atividade está se expandindo muito. O que acontecia só perto de Tefé, naquela região mais próxima da Colômbia, aconteceu aqui em Cacau Pereira, do lado em frente a Manaus. A população de botos na região diminuiu 10% nos últimos 5 anos. E o boto da Amazônia corre perigo de extinção. Por isso, a pesca é proibida. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória que isenta os fabricantes de tablets do pagamento de impostos. A medida prejudica a Zona Franca, mas a situação pode ser revertida, como explica o repórter Mário Marinho. Está nos dicionários. Ação de tentar corromper alguém com dinheiro, presente, corrupção. A palavra é bem conhecida dos brasileiros. Por isso, nesta segunda-feira foi lançado o Fórum de Combate à Corrupção no Brasil. E durante o evento, um ex-militar que protestava no plenário da Câmara de Manaus tentou tirar a blusa e foi expulso da casa por seguranças. Antes da confusão, ele disse ter sido vítima da corrupção. Eu era para ser reformado no posto imediato de 3º sargento. Eles não me deram. Eu estou recorrendo na justiça. Eles estão recorrendo no Supremo para não me pagar. Me roubam há 15 anos, eles me roubam R$ 1.300 do meu salário, tirado dos meus filhos, da minha boca e da necessidade que eu passava pelo meu tratamento de saúde. Depois do tumulto, o fórum foi oficialmente aberto. Os organizadores escolheram a data de hoje por marcar 3 anos do falecimento do senador Jefferson Pérez. A esposa do ex-parlamentar se disse emocionada com a homenagem. O exemplo do Jefferson é um exemplo que deve ser seguido e eu fico feliz que está. Até hoje a gente vê o fruto da obra dele. O tema deve ser discutido em escolas e bairros de Manaus. O grande elemento de transformação da sociedade, de combate à corrupção, por exemplo, tem que ser a sociedade. Não obrigatoriamente tem que ser o político e as instituições. Os parlamentares também se mostraram preocupados com a medida provisória publicada hoje no Diário Oficial, que libera a produção de tablets para todo o Brasil. Incentivos antes dados apenas ao Amazonas foram concedidos para outros estados. A MP 534, assinada pela presidente Dilma na semana passada, isenta fabricantes dos produtos de PIS e COFINS, o que barateia o custo dos computadores, mas prejudica o estado. Com a medida provisória assinada, os parlamentares amazonenses agora precisam correr contra o tempo para tentar reverter o quadro. A bancada amazonense deve reunir em Brasília e estudar cada ponto da MP, para aí sim tentar fazer uma estratégia e trazer, quem sabe, a produção de tablets aqui para o polo industrial de Manaus. O governo do estado precisa adotar uma estratégia que nós, parlamentares, possamos agir
sobre uma estratégia estabelecida, não é? Eu quero contribuir para que possamos defender o direito do Amazonas e do amazonense. E quero ajudar o governo na estratégia que for estabelecida pelo governo do Estado. O Estado do Amazonas, ele se encontra numa posição desigual em função da sua logística, em função de toda essa nossa logística do nosso Estado. Então há essa preocupação pelo governo federal de manter os nossos incentivos e fazer com que os empregos do nosso Estado sejam garantidos. Na última reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, 2 empresas apresentaram projetos para produzir os tablets no Amazonas. Mas, com a liberação de impostos para outros estados, elas devem fazer os computadores fora do polo industrial de Manaus, gerando empregos em cidades do sudeste do Brasil. E durante o encontro entre governadores em Belém, o vice-governador do Amazonas, José Melo, disse que o estado é contra as novas regras de ICMS, propostas pela reforma tributária. O projeto prevê que o imposto passará a ser cobrado no destino do produto e não mais na origem, o que compromete a Zona Franca de Manaus. A redução de ICMS é um dos atrativos para as fábricas se instalarem no PIN. A reforma tributária deve ser votada esse ano no Congresso e tem por objetivo dar um fim à guerra fiscal entre os estados. Ainda hoje, cheia afeta a rotina de moradores em Manaus e depois do intervalo, funcionários da Amazonas Energia voltam a entrar em greve em 2 minutos.